Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Eu quero convidar mais uma vez para juntos orarmos. Feche os teus olhos, mas deixe a sua Bíblia aberta. Pai, obrigado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelas tuas misericórdias. Ó Pai, esse povo é seu. E esse povo está aqui para ouvir a tua palavra, Pai. Senhor, ninguém desse povo acordou cedo para ouvir-me. Eles querem ouvir o Senhor. Então queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Manifeste-se graciosamente, Pai. Que o teu Santo Espírito tenha o total poder, Senhor amado, para falar aos nossos corações, nos confrontando, nos transformando, mas, ó Pai, que não saiamos daqui os mesmos. Fale aos nossos corações e que a tua palavra saia conforme cada necessidade, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, quando nós ouvimos a palavra relevantes ou relevância, é comum nós pensarmos em pessoas influentes, populares, pessoas capazes de mudarem de opiniões. Pense em 5 homens relevantes que te vêm na sua mente. Provavelmente você pensará num político. Ou você pensará num cantor, e talvez não é cantor cristão. Ou você pensará num ator. Ou você pensará talvez num personagem, ou num ator de novela que você assistiu na adolescência, ou na idade adulta mesmo. Porque quando nós pensamos sobre relevância, o que vem à mente são aquelas pessoas que têm a capacidade de fazer a mentalidade na sociedade. Por que as marcas, quando precisam vender mais, eles pegam os influencers? Por que as marcas, quando precisam vender mais, eles pegam os atores? Porque eles têm a capacidade de mudar a mentalidade do povo. Fazer comprar, mesmo quando as coisas não valem tanto valor. Porque nossa mentalidade, quando pensamos em relevância, nós olhamos para aqueles que têm reconhecimento. Quanto maior a visibilidade, maior a relevância. E quando olhamos para esse mundo, para essa sociedade, percebemos que ela está cada vez mais confusa. Esta é a geração do nada a ver. Até entre nós, os cristãos, nós falamos nada a ver. Não tem, não, esse é o teu olhar, essa é a tua forma de ver. Porque o pecado, até o pecado hoje é tratado como opinião. A verdade é relativizada. A honestidade perdeu o valor. E a integridade parece custar mais caro. É proibido você dizer que você é íntegro, porque isso parece que ofende algumas pessoas. Diante desse cenário, nos perguntamos: qual é o papel da igreja? Como discípulos, o que Deus espera de você? O que Deus espera de mim nessa sociedade? Será que a igreja é mais relevante quando ele se parece mais com a sociedade? Será que nós somos mais relevantes quando fazemos tudo para que as pessoas nos aprovem? Será? Será que precisamos agradar a todos para sermos relevantes? Irmãos,
O que torna então um cristão verdadeiramente relevante? Nós vivemos em uma época em que referenciais morais vão se perdendo, vão sendo abandonados aos poucos. E quando isso acontece, a sociedade inevitavelmente entra em colapso, vai deteriorando. Assim como uma alimentação, uma comida que não está protegida, ela entra em estado de decomposição. A sociedade também, quando perde referenciais morais, entra em deterioração. E nos perguntamos como é que podemos tardar isso? Porque a confiança vai se perdendo. Você percebe que até para fazer negócio, quando você fala que é cristão, parece que as pessoas marcam um passo maior fugindo de você, porque até entre os cristãos já não há confiança. Há 60 anos atrás, se você tivesse que fazer um negócio e você dissesse que eu sou pastor, as pessoas diriam, é uma pessoa de respeito. Hoje, ninguém vai querer ver a tua cara. Isso por quê? Porque até mesmo os relacionamentos de cristãos na sociedade se tornaram superficiais. Entre nós não queremos que os outros nos conheçam. Nós não queremos ser conhecidos porque parece normal que ninguém me conheça. Deixa que eu viva a minha vida assim. Porque quanto menos as pessoas me conhecerem, menos saberão dos meus problemas. Porque nós vamos construindo uma sociedade de faz de conta, relacionamentos superficiais, relacionamentos sem confiança, e a injustiça passa a ser celebrada na sociedade. Perceba que ser injusto parece dar mais certo. Parece que ser mentiroso, as pessoas vão treinando. Quem vai mentir mais? Quem vai conseguir atrair? E às vezes nós levamos isso como... é piada, é só uma coisa de sorrir. Será mesmo? É justamente numa realidade como essa que Jesus olha para seus discípulos e diz, vocês são o sal da terra e luz do mundo. E aí ele vai dizer, brilhem. Esse texto é apresentado de 2 indicativos. O que são indicativos? Quando você abre as Escrituras, sempre encontrarás indicativos. Os indicativos são aquilo que nós nos tornamos em Cristo Jesus. Indicativos vão dizer quem você se tornou. Vocês são o sal da terra. Elas são expressão metafórica, porque você não é sal, você não é luz. São expressões metafóricas, mas elas indicam uma realidade. Estão dizendo quem nós nos tornamos no reino. Mas existe um imperativo que segue esse indicativo, brilhe. Essa é a nossa responsabilidade. Então nós veremos no versículo 13, vocês são o sal da terra. No versículo 14, vocês são a luz do mundo. E no versículo 16, você vai encontrar dizendo, brilhe. Assim então, de maneira didática, nós vamos dividir essa exposição em 3 tópicos. O primeiro tópico, vamos pensar um pouquinho respondendo à pergunta, como discípulos serão mais relevantes no mundo? Primeiro, preservando a sociedade em decadência. Versículo 13. Depois, iluminando o mundo em trevas. Versículo 14 e 15. E terceiro, glorificando a Deus pelas obras de nossas mãos. Versículo 17. Então fiquem comigo aqui, versículo 16, melhor, perdão. Então fiquem comigo aqui no versículo 13. Vamos voltar lá no versículo 13, por favor. Uma coisa que você precisa lembrar é que esse texto, ele está depois das bem-aventuranças. E a bem-aventurança não é tipo um código. Bem-aventurança é a forma como os cidadãos do reino devem viver. Como é que os cidadãos do reino devem ser, então? Eles são bem-aventurados porque eles choram. Mas por que eles choram? Eles choram por seus pecados. Eles entendem que ainda não chegaram lá. Eles sabem que falham. Então eles clamam para que Deus molde seus corações. Eles são bem-aventurados, são pobres em espírito. Por que eles se sentem pobres em espírito? Porque eles entendem quão minúsculos são e como a graça de Deus é ampla em alcançá-los. Então, nesse contexto, depois Jesus fala sobre o perdão.
que ele vai falar sobre bem-aventurados os pacificadores, depois ele vai dizer que bem-aventurados são pessoas quando vos perseguirem. E aí, então, ele vai chegar, vai falar sobre a luz. Vocês vão ser perseguidos, mas ele vai falar, sejam luz. Nesse contexto de perseguição, irmãos. Porque a igreja, aqui, conforme Jesus está apresentado, vocês vão ser perseguidos, mas exultem. Ainda assim, nesse contexto, sejam sal e luz. Então vamos juntos, por favor, no versículo 13. Vocês são o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que no mundo antigo, especialmente no período do Império Romano, o sal não era apenas um tempero. Era essencial para preservar alimentos, isso se sabe. Mas não só era isso. Há registros que vão dizer que o sal, para os soldados romanos, era como uma forma de pagamento. Eles trabalhavam, os soldados eram pagos com sal, porque chegou a ser tão importante na vida daquele povo. Tanto é que, daí vai surgir a palavra salário, de onde vem salarium, do latim. Por causa da importância, esse termo se referia a uma quantia, ou benefício associado à compra de sal. O sal era tão importante que fazia parte até mesmo da lógica econômica e da logística militar. E nos dias de Jesus, o sal dessa região, principalmente da Judeia e de Jerusalém, era extraído do Mar Morto. E quando você olha para essa região, quando pesquisa mais a fundo, dá para entender que o sal aqui, desses dias, não era simplesmente cloreto de sódio, mas era uma mistura de muitos outros minérios. Não era muito comum, então, nesse contexto, ou melhor, era muito comum nesse contexto que alguém usasse ou pegasse uma rocha, uma pedra, e em pedaços de uma rocha tivesse o sal, porque era muito comum nesse contexto. E quando essa pessoa acabasse o cloreto de sódio, ficavam pedaços de pedras brancas assim, que já não tinha sabor, porque o cloreto de sódio havia acabado. Porque era muito comum. Então Jesus, quando fala para esses discípulos que vocês são o sal da terra, ele está dizendo de uma linguagem que eles entendem. É algo do contexto. E o sal, qual era a responsabilidade do sal? Ou qual é a responsabilidade do sal para a alimentação? Dar sabor. E o que Jesus está chamando os discípulos a fazerem? Deem sabor a este mundo. Então, quando Jesus diz aqui, vocês são o sal da terra, ele está dizendo, deem sabor a esse mundo. Porque esse mundo precisa de sabor. Esse mundo está completamente desorientado. Se os crentes não agirem como tal, a coisa vai degringolar. Além disso, ao dar sabor na comida, o sal também tinha o fim de tardar o apodrecimento. Naquele tempo não tinha geladeira. E o que eles faziam? Colocavam sal na carne ou no peixe para tardar o apodrecimento. E através disso, então, tardava o apodrecimento. Assim, Jesus chama os seus discípulos a preservarmos o mundo. Porque, moralmente, quando você olha para o mundo, está cada vez pior. Parece que a coisa só vai crescer em escalas. Jesus nos chama para atrasarmos o estado da putrefação desse mundo. O mundo está capengando. Agora imagine se os crentes não fizerem diferença. Imagine se você e eu esperarmos que os relevantes sejam os atores que não têm compromisso com Cristo. Eles até serão relevantes, mas serão relevantes trazendo uma mensagem contra o Evangelho. Eles até serão relevantes, mas serão relevantes numa mensagem contra a igreja. Mas a missão de tardar o apodrecimento da terra é nossa como crentes. É nossa. E aqui, meus irmãos, a ideia é, se você for o único cristão no seu trabalho,
A pergunta é, o que você está fazendo lá? Jovem, se você for o único crente na tua sala de aula, a pergunta é, o que você está fazendo lá? Mulher, se você for a única cristã no seu serviço, a pergunta é, quando as pessoas olham para você, olham para nós, o que eles enxergam sobre o nosso Salvador? Porque sua relevância no espaço consiste em fazer a diferença e não em se misturar. Não é nos misturarmos que vamos fazer o Evangelho ser conhecido. Você não estaria glorificando a Deus, nós não estaríamos glorificando a Deus quando nos misturarmos com esse mundo. Imagine, quando você fala, as pessoas enxergam Cristo em você. Quando você está frustrada, porque a frustração chega para todos, quais são as primeiras palavras que saem das nossas bocas? Quais são? Pois se o sal vier a ser insípido, para nada mais prestas. Ou seja, se o sal não fizer o seu trabalho, ele não serve para nada. Imagine que você coloque o sal no feijão e o negócio não fica temperado. Imagine o que você cozinhando o arroz, você coloca o sal e o sal não faz o seu trabalho. Você vai admirar, porque você vai colocar muito sal e ainda assim não vai funcionar. Mas eu te garanto que vai funcionar, porque a comida vai salgar. Mas nós aqui somos chamados, assim como o sal pode fazer tanta diferença numa panela, numa comida, também nós precisamos de fazer a diferença no mundo. Porque uma fé que não faz diferença é uma fé inútil. Se a sua fé, a minha fé, não fizer diferença nessa sociedade, ela é uma fé inútil. Porque não serve para nada. E aqui me vem uma ilustração da infância. Eu acho que eu estava com 9 ou 10 anos aí. Os meus pais saíram para trabalhar e eu sou caçula em casa. E a primogênita da minha mãe tinha 2 filhas que estivemos assim em idades próximas. E aí me lembro no momento que eu saí brincar com os amigos e estava com fome. E não encontrei nada na cozinha. E a minha sobrinha tentando ajudar o tio. Aí inventamos de fazer um arroz doce. E a panela estava fervendo já. O arroz estava lá, assim, colocamos o arroz, só que lembramos que não tinha leite em casa, nem em pó, nem condensado. E eu falei, eu estou com muita fome e eu preciso comer. E a minha sobrinha não falou para mim, ela foi procurar açúcar, colocou, porque o tio precisava comer arroz doce. Só que eu não sabia. E aí eu falei, esse arroz está ficando pronto e não temos açúcar, não temos leite, o que eu vou fazer? Eu vou inventar uma de colocar sal agora. Colocando sal, pelo menos eu vou comer e vou matar a fome, porque meus pais não estão. Acho que era 9, 12 anos por aí. E então a comida ficou pronta. Colocamos a panela, eu fui tirando a primeira colher, servi o prato. E servindo como quem está com fome, né? Servindo com vontade no prato. Aí coloquei a primeira colher, eu falei, esse negócio está estranho. Aí a minha sobrinha também colocou a primeira colher, disse, está estranho, porque para ela colocou açúcar, e eu coloquei sal. E aí nos olhamos assim, o que você fez? Ela disse, eu coloquei açúcar, porque o tio queria arroz doce. Eu disse, eu coloquei sal. Ou seja, no fim não deu para ser comido. Porque não importa a proporção de açúcar que você coloca, se você colocar o sal, vai notar a diferença. Porque o sal no mundo faz diferença. Na panela, não importa o que você cozinha, no alface, o sal não torna alface, o sal continua sendo sal. Na feijoada, o sal não torna o feijão, ele continua sendo sal. Então, se nós no mundo estamos nos tornando do mundo, a pergunta é, quem te salvou? Porque se for Jesus que te salvou, ele te chama a ser sal. E sal não se mistura, não importa o que venha acontecer. O sal não se mistura. Essa ilustração, meus irmãos, mostra como eu e você somos chamados a fazer diferença na sociedade. Diferença na sociedade. Como crente,
os ímpios que são teus vizinhos, eles precisam olhar para vocês e dizer, essa pessoa é diferente. Se os nossos vizinhos são ímpios, eles precisam olhar para nós e dizer, há diferença entre o meu viver e o dele. Não é possível. Não é possível que os ímpios que vivam conosco digam, esse cara é muito chato. Esse cara não presta nem para conversar. Não. Você não precisa fazer tudo que o mundo faz para ser legal. Você só precisa fazer aquilo que o Senhor te chama a fazer. E o segundo, iluminando o mundo em trevas. Pense comigo no versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte. Veja, nessa segunda metáfora, Jesus também usa uma imagem do contexto. Jesus está proferindo essas palavras do Mar da Galileia, no Sermão do Monte, e estima-se aqui que exista uma inclinação aqui nessa região, junto à beira desse lago, aquele que é chamado o Lago de Tiberíades, ou Tiberíades. Se comparado aqui com Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu, percebe-se que ela está diante de um monte. Então, se uma cidade está diante de um monte de noite com as luzes acesas, é visível ou não? É visível. Você provavelmente se lembrará o episódio de Lucas 4. O que acontece em Lucas 4? Os líderes religiosos se sentiram ofendidos porque Jesus, depois de passar a mensagem, ele diz assim, era o cumprimento das profecias. E aí, esses líderes se sentiram mal e queriam empurrar Jesus no precipício. Lucas 4, 29. E Nazaré, por estar então num espaço elevado, quando eles dizem que queriam empurrar Jesus do precipício, dá a entender que ele está no alto e vão empurrar para baixo. Então, quando Jesus diz aqui sobre a candeia, ele está mostrando, olha, como a cidade lá. Você não consegue esconder. De noite, se a cidade estiver no alto, de qualquer ponto onde você estiver, as luzes acesas serão vistas. A ideia é, o crente no mundo é a luz. Não importa onde vocês estejam, se estiver nas trevas, lá a luz do crente será visível. Lá a nossa luz será visível. Então, quando Jesus diz aqui sobre a candeia, ele está dizendo que a luz não combate a escuridão discutindo. Ela simplesmente brilha. E Jesus, quando chama aqui, ele não está dizendo produzam luz, ele está dizendo vocês são luz. Porque produzir, você pode produzir aquilo que não vem de você. Mas ele está dizendo que nós somos, porque luz aqui se tornou nossa identidade, porque é os indicativos que eu falei no princípio. Porque é um indicativo, nossa identidade. A nossa identidade não precisa ser procurada pelo emprego, pelo relacionamento, pelo casamento. Nós já temos uma identidade que Cristo trouxe para nós. E essa identidade apenas precisa ser vivida nos nossos relacionamentos. Os discípulos refletem essa luz porque o próprio Cristo é a luz. Vocês lembram quando Jesus diz em João 8:12, ele vai dizer que quem está nele jamais andará em trevas. Porque ele é a luz, Cristo é a luz, mostrando que quando o Messias traz luz sobre toda a terra, os que pertencem a ele são arrancados das trevas e passam a andar em luz. A partir do momento que você conhece o Evangelho, você já não tem a tua própria vida. Você troca de cadeira. Se você sentava naquela cadeira, você sai da cadeira e deixa que o Senhor senta naquela cadeira, porque Ele é o soberano da sua vida. E você faz somente aquilo que Ele manda. Eu amo falar sobre a ideia de escravidão. Quando o texto vai falar sobre escravos de Cristo, Paulo vai trabalhar muito essa perspectiva. Nós mudamos de Senhor, porque quando nós não éramos crentes, nós éramos escravos de Satanás. Não tínhamos identidade própria.
não tínhamos nome próprio. E o escravo não senta com o Senhor à mesa. Mas nós fizemos uma transição, porque Paulo diz em Colossenses que ele nos arrancou do reino das trevas e nos levou do reino do seu Filho. Agora nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós agora somos escravos com o nome próprio, porque a palavra que Paulo vai usar é doulos, servos, escravos. Ou seja, nós somos um tipo de escravos chiques, que o Senhor nos promete reunir conosco numa mesa celestial. O Senhor nos dá identidade própria, o Senhor nos dá um nome. O nosso pastor nos conhece pelo próprio nome, então ele diz: sejam luz no mundo. Então note que quando nós falamos aqui de luz e sal, você, por exemplo, quando cozinha, você se preocupa com o tempero. Você pensa no chimichurri. Eu não sou bom de cozinha, mas sei esses temperos. Você pensa no chimichurri, você pensa não sei o que, em outro tempero, mas ninguém fala de sal. Agora tente comer uma comida com todos esses temperos, mas sem sal. Você vai perder vontade. Você vai perder vontade porque é o sal que dá sabor. Mas também é o sal que atrasa o apodrecimento. Então, nossa missão no mundo aqui, a nossa ideia é que nós atrasemos esse mundo que está entrando em precipício. Ali onde estiver um crente, nós precisamos ser esses que atrasam o apodrecimento dessa sociedade. E meus irmãos, nós estamos no mundo sim, mas como o texto diz em João, nós não somos deste mundo. Nós não nos aliamos aos padrões desse mundo. Não andamos conforme o mundo, porque temos um nome a zelar. O nome do nosso Senhor, este nome do nosso Pai. Por isso, Jesus não está dizendo vocês serão o sal da terra, vocês serão a luz do mundo. Ele está dizendo vocês são. Amém. E como pessoas que são, então, ajam. Se você entender isso, que os dois indicativos, sal da terra e luz do mundo, é aquilo que você já é. O que é que falta para confirmar isso? Brilhe. Amém. Jesus morreu por nossos pecados. Isso é fato. Isso não há dúvida. Fomos adotados como filhos. Isso não há dúvida. Mas existe uma responsabilidade. Brilhem no mundo. Brilhem no mundo. Porque não existe coisa mais triste do que quando você percebe que é o crente que se tornou caloteiro. Não existe coisa mais vergonhosa quando você ouve: ele era crente daquela igreja e olha só o que fez. Não existe coisa mais triste quando você ouve nos relacionamentos vizinhos que estão constantemente brigando e dizem: eles são crentes. Porque, irmãos, quando o evangelho chega em nossas vidas, tudo em nós muda. Não apenas o nosso olhar do mundo, mas até a nossa forma de pensar. Então, quando o texto diz aqui no versículo 17, brilhe, ele está dizendo sobre glorificando a Deus no mundo. Mas calme lá, o texto está falando de boas obras. Será que o texto não está em contradição com Mateus 6, 1 ao 4? E o que Mateus 6, 1 ao 4 diz? Mateus 6, 1 ao 4 diz assim: evitem praticar suas boas obras diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês não terão nenhuma recompensa. Então o texto não está dizendo que eu não posso mostrar minhas obras. Veja, quando você abre Mateus 6, a lógica de Jesus que ele vai bater diretamente é a hipocrisia. A pergunta é: por que você faz o que faz? Porque as nossas boas obras precisam ser mostradas. Eu não conheço se você nasceu de novo. Não. Como é que eu vou perceber que você nasceu de novo? Pelo teu estilo de vida. E nisso aqui, quando o texto diz brilhe as suas obras, aqui no versículo 16, ele está chamando não para glorificar você, porque o fim aqui é: para que você está fazendo o que fazes? Se o fim é para glorificar a Deus, amém. Mas se o fim é para que você seja admirado, aí há um problema sério. Porque Paulo disse em Efésios 2:10 que nós somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras. E a ideia lá de Efésios 2:10 é poema,
Porque nós somos o poema de Deus no mundo. Eu digo sempre, poema não se guarda, o poema se declama. E nós somos esse poema de Deus ao mundo. Então, quando nós fazemos as boas obras, nós estamos dizendo ao mundo que eu não pertenço a mim mesmo. Eu pertenço a um Senhor. E esse Senhor me manda fazer. E eu só faço, porque eu sou servo. E servos não fazem vontade própria. Servos fazem a vontade do Senhor. Então, Paulo também diz em Tito que aqueles que creem em Deus devem se empenhar, olha só, se empenhar, se esforçar na prática das boas obras. Então, a expressão boas obras aqui em Mateus 5 ao 16, eles não são autopromoção, mas eles são um meio de adoração. Eles são um meio de adoração. Quando você e eu fazemos as boas obras, eu estou levantando a bandeira de Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o Senhor a quem eu sirvo. E aqui está o cerne da igreja. O que a igreja foi chamada a fazer? A igreja não foi chamada a fazer tudo, meus irmãos. A igreja foi chamada a fazer aquilo que leva os homens à transformação. Eu digo sempre, a igreja não é uma ONG. Porque algumas pessoas dizem, a igreja vai ser mais igreja se fazer tudo o que o mundo quer que faça. Mas quem é o Senhor da igreja? O Senhor da igreja não é o mundo. O Senhor da igreja é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus chama a igreja a ser diferente, a ser relevante, a ser influente na sociedade. Nós fomos chamados para influenciar o ambiente. Ali onde você estiver, você influencia. E a minha pergunta nesse momento é, você está influenciando ou você está sendo influenciado? Porque se nós não estivermos influenciar, o mais provável é que estejamos sendo influenciados. Porque nós somos seres influenciáveis. Se você não influencia, o mais provável é que alguém está influenciando você. E é assim, e às vezes nós dissemos, não, eu não estou influenciando ninguém, mas também não estou sendo influenciado. Não, nós vivemos em cadeia. Ou você faz, ou alguém fará por você. Se nós não fizermos, alguém está fazendo conosco, com a nossa mente, com a nossa mentalidade. Então alguém está se apoderando do nosso pensamento. Minha pergunta aqui nessa manhã também é, quando as pessoas se assentam ao seu lado, elas se sentem à vontade de falar mal das outras pessoas? Você lá no círculo, então você está sendo influenciado. O homem que não trata bem a sua esposa se sente à vontade ficando no seu lado, então você está sendo influenciado. O jovem que não sabe honrar os pais se sente à vontade de sentar ao seu lado, fazer o que ele faz, então você está sendo influenciado. Porque, como luzes no mundo, a ideia é que ali onde nós estivermos, a luz encandie, ilumine. Porque essa é a ideia. Se tentarmos apagar as luzes aqui, nós não veremos as pequenas coisas que estiverem no chão. Mas quando a luz se acende, tudo é visível. E aqueles que estão em trevas, elas não se sentirão tão à vontade estando conosco. Ou elas mudarão, ou elas se afastarão. Então, como igreja no mundo, as pessoas precisam se sentir ao nosso lado como pessoas capazes de influenciar elas. As pessoas virão dizer para nós, eu mudei mais quando comecei a andar com você. As pessoas virão dizer para nós, eu quando olho para a sua vida, eu enxergo Cristo, porque eu encontro a luz de Deus em você. Então, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, nós somos chamados para brilhar as nossas obras no mundo. Nós somos chamados para brilhar a nossa luz no mundo. E é isso que Jesus vai dizer, e eu quero que você volte comigo no versículo 16, assim, porque se assim está amarrado, tanto ao sol quanto à luz, assim brilha também a luz de vocês diante dos outros. Mas por que nós devemos brilhar? Para que eles vejam. Eles vão ver não a mim, mas eles verão o Senhor que está em mim.
E através da minha vida, eles glorificarão o Pai de vocês que estão nos céus. Nós somos agentes de mudança no mundo. A nossa fé precisa gerar impacto. A nossa vida precisa moldar as outras pessoas. Nossas boas obras não nos conduzem à salvação, isso é um fato, mas todo salvo precisa fazer boas obras. Todo salvo, ele é impelido a viver para a glória do Pai. Porque se as nossas boas obras não nos conduzem à salvação, isso é compreensível, mas se todo salvo não fizer boas obras, a pergunta é, fomos salvos de quê? Porque se eu que fui salvo continuo agindo como um homem passado, a pergunta é, Jesus me arrancou de onde? Jesus me salvou de quê? E o problema de muitos de nós hoje é que vivemos uma fé voltada para nós mesmos. Frequentamos cultos todo domingo, mas nós não sabemos viver a vida prática em casa. Um problema que muitos de nós temos hoje não é a ausência de conhecimento, porque há tanto conhecimento, a Bíblia de todo tipo na internet, a pregação de todo tipo no YouTube. A pergunta é, como é que nós vivemos? Porque às vezes nós somos a geração saturada de tanto conhecimento, mas nossa vida prática, nossa teologia prática, ela é doentia, porque o que nós temos aqui, às vezes, são tantos versículos que não conseguimos aplicar no momento que chega o problema. São tantos textos de cabeça que nós não conseguimos aplicar nos nossos relacionamentos, porque às vezes somos as pessoas mais difíceis de lidar. Se você desaparecesse hoje do seu trabalho, as pessoas notariam a sua ausência. Se você desaparecesse hoje da sua rua, onde você mora, as pessoas notariam a sua ausência. E ao notarem a sua ausência, eles ficariam felizes porque você era uma dor de cabeça, ou ficariam tristes porque alguém que era uma pessoa boa de lidar sumiu entre nós. Como igreja, quer ser temida no mundo. Como a igreja quer ser temida no mundo? Se a igreja quer fazer tudo o que o mundo faz. Como é que os crentes vão ser temidos no mundo? Se os crentes são os mesmos que estão lidando com as apostas. Meus irmãos, há tanto cristão que está metido em apostas. E estão quebrando as famílias. Como é que nós vamos lidar? Como é que nós vamos ser relevantes no mundo? Meus irmãos, se nós somos pessoas difíceis de fazer negócios, porque falamos uma coisa, fazemos outra. Como é que nós vamos ser temidos no mundo? Hoje já não é fácil confiar num crente dizendo que é uma pessoa de palavra. Não é. Os crentes desmarcam as suas reuniões só com uma mensagem, foi normal. Já não há compromisso entre nós honrarmos com a nossa palavra. Como é que nós queremos ser temidos no mundo? O mundo anda assim. E nós estamos nos amoldando ao mundo, quando nós deveríamos ser diferentes. Como é que os discípulos brilharão no mundo? Os discípulos brilharão no mundo, sendo sal e luz. Os discípulos brilharão no mundo como casais, sendo exemplo. E eu não estou dizendo que você vai ser o casal perfeito, não. Mas que você seja um casal diferente que os ímpios. Porque não é possível que aqueles que nasceram de novo dizem que têm em Cristo e tenham os casamentos mais problemáticos que os ímpios. Não é possível. Não é possível que aquele filho que diz que é crente seja o filho que dá mais dor de cabeça aos pais. Não é possível. Não é possível que aquele marido que diz que é crente, está na igreja, seja o marido que dá mais dor de cabeça. Não é possível. Não é possível que aquela mulher que diz que é crente seja a mulher mais problemática. Não é possível. Porque não é possível. Nós somos o sal da terra. E o sal da terra não é só no mundo. É em casa, na família, pais. Os filhos estão olhando como nós tratamos as nossas esposas. Pais, os filhos estão olhando como é que nós lidamos com a Bíblia. Se o teu filho nunca te vê nem mesmo dobrando o joelho, nunca te vê nem mesmo lendo a Bíblia,
como é que você quer que seu filho seja o melhor crente? Como é que nós queremos? Irmãos, nós estamos exigindo muito dos outros, sem olhar para nossas próprias vidas. Nós não seremos relevantes olhando para o mundo. Nós seremos relevantes olhando para a cruz. Porque é na cruz onde nós somos moldados. É na cruz que o sal entende o seu papel. É na cruz que a luz entende o seu papel. E é através da cruz de Cristo que nós brilhamos e somos moldados diariamente, meu irmão. Todos nós somos chamados a ser diferentes diariamente. Ainda não chegamos lá. Ainda não chegamos lá. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos ser exemplos. Nos nossos relacionamentos, nas nossas rodas da família, a roda do churrasco, nós precisamos ser luzes. Porque às vezes é lá na roda do churrasco onde nós entramos nas mesmas zoeiras que os ímpios. Não há diferença com aquilo que você fala. O que é que nós falamos? E nós dissemos, não foi mal. Não foi mal. As nossas palavras denunciam como está o nosso coração. Os nossos pensamentos denunciam como estão os nossos corações. Então que de segunda a sexta nós vivamos como diante de Deus. Coram Deus. Diante de Deus lá no mundo. Lá onde teu pastor não estiver, que você seja a luz. Em casa, lá onde a tua igreja não estiver, que você seja a luz. No trabalho, lá onde os teus irmãos em Cristo não estiverem, que você seja luz. Porque o maior treinamento é lá no mundo. É lá no mundo. Onde o teu inimigo, o teu corpo, o mundo, a carne e o diabo militam contra você. A carne, o mundo, o diabo não são teus amigos, eles eram teus amigos. Quando você não tinha nascido de novo, eles eram teus amigos. Você fazia a vontade dele, nós fazíamos os desejos deles, mas agora eles são nossos inimigos. A tua carne não vai querer que você se levante para orar, por quê? Ele vai querer que você maratone uma série. Mas então o que devemos fazer? O Espírito está em nós. Então precisamos lutar, esmurrando a nossa carne. Porque enquanto vivemos a vida prática no lar, a vida prática na família, nós influenciaremos a nossa família e influenciaremos o mundo. Mas não espere influenciar o mundo se você não consegue nem mesmo influenciar a família. Existem pessoas que querem mudar o mundo, mas nem lavar uma louça conseguem. Não tem como. Comecemos em casa. Comecemos em casa. Eu quero pedir para você curvar a sua cabeça. E quero pedir para que você e eu pensemos um pouquinho quando pensarmos em relevância. Que você e eu pensemos um pouquinho o que é que nós estamos fazendo no mundo. Como é que nós estamos glorificando a Deus no mundo. Como é que os homens, quando olham para nós, se lembram de Deus. Eu quero que você avalie um pouquinho a sua vida como crente. Como é que você poderia servir melhor Deus no mundo, nos teus relacionamentos? Como é que você poderia servir melhor Deus na sua família? Como é que você poderia servir melhor Deus na sua igreja? Eu quero que você pense nisso. Porque salvo você já é. Porque isso é um indicativo, é uma identidade que você ganhou em Cristo. Você já é sal, você já é luz. Mas a pergunta é, como é que você está brilhando essa luz? Como é que você está salgando? Você está salgando o mundo ou você está sendo salgado pelo mundo? Você está devorando o mundo ou o mundo está devorando você? Pensa um pouquinho nisso. Porque esse mundo, ele quer nos devorar nas coisas pequenas. Porque eles vão entrando sorrateiramente nas séries, em filmes, em divertimentos e em outras coisas que elas não são muito, assim, quando olhamos de primeira não parecem muito perigosas, mas eles vão moldando a nossa forma de pensar, a nossa cosmovisão, o nosso olhar sobre o mundo. Então a minha pergunta é, como
você está servindo a Deus no mundo. Ó Pai, nos ajude, Senhor. Nos ajude. Permita, ó Pai amado, que nossa relevância seja visível no mundo. Que nós não sejamos engolidos por esse mundo, mas que nós sejamos aqueles capazes de apresentar o Evangelho a qualquer um que nos aparecer, com os olhos de que essas pessoas estão viajando, estão vivendo, mas elas estão indo para o inferno. Elas estão morrendo sem Cristo. Então, Senhor, nos dê esse olhar de urgência. Nos faça olhar nesse mundo com os olhos de urgência e nos faça nos sentirmos como pessoas que foram chamados para viver o Teu Evangelho nessa terra, Pai.